De volta, a gente retoma aqui a conversa com Arris Tagino, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. A gente está falando aí de uma proposta do deputado federal Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, que prevê a criação de 14 novas cadeiras que seriam alocadas entre os estados que mais tiveram aumento populacional. Isso evitaria, por exemplo, que os estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Piauí e Paraíba perdessem as vagas de deputado. A gente está conversando com o presidente da OAB, que também integra a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Esse tema é bastante interessante, acho, porque nós estamos num ano pré-eleitoral, vamos definir. Agora eu vou aproveitar a sua presença aqui para a gente também tocar em outros pontos que tem a ver muito com eleição. Entra ano, sai ano eleitoral, fala-se sempre em mudanças nas regras de divulgação de pesquisa eleitoral. Esse tema vai voltar a ser discutido no Congresso? Como é que a academia acompanha isso? O tema tende a voltar, porque no projeto que tramita de novo Código Eleitoral, há restrições quanto à publicação no período que antecede as eleições, ampliando o prazo de vedação, porque sabemos, estudos de há muito, o primeiro estudo sobre isso foi de 1972, de Elizabeth Novelli, que as pesquisas terminam por influir no eleitor no momento da decisão. São estudos científicos, todos confirmados, desde esse estudo de Elizabeth Novelli a tantos outros. E a história demonstra que temos tido algumas pesquisas que não representam efetivamente o que se demonstra nas eleições. É claro que nenhuma pesquisa consegue ser tão fidedigna, mas também não é possível que ela possa ser usada a bel prazer para interesses de quanto e outros. Acho que a tendência é uma melhor regulação das pesquisas. A gente viu uma chuva de pesquisas aqui na Paraíba, inclusive nas eleições municipais, e tinha pesquisa que era assim, você publicava de manhã uma pesquisa que dava na frente o candidato do prefeito, ou o próprio prefeito, no caso, candidato à reeleição, aí à tarde vinha outra pesquisa, dando que o opositor daquele esquema era quem estava liderando. E você sabe que essa eleição, inclusive, foi a que teve mais pesquisas. Foi. Nós tivemos quantitativamente mais pesquisas nela do que em 3 eleições somadas. Alguma coisa está errada nesse momento, né, nesse instante. Eu acho que a gente precisa refletir pela influência, insisto, que a pesquisa tem no resultado eleitoral. Muito perigoso. Agora, esse estudo que você citou de 1982, não é isso? 72, veja só. É um estudo que já foi feito há bastante tempo. Em 72 não tinha nem internet. A gente está na era da inteligência artificial, das redes sociais, dos aplicativos, plataformas. Ela não já ficou meio ultrapassada, não? Não, com certeza. A pesquisa, ela chama a atenção para um dado, que é a capacidade de influência que a difusão de dados pode trazer para o eleitor. E se amplifica nos tempos modernos, né? Isso se amplifica porque, sobretudo, nesses tempos em que estamos, nós temos outros fatores, como o desvirtuamento de notícias, fake news, que devem ser enfrentados para a qualidade da democracia. Sabe, Hermes, eu digo sempre, a democracia não é perfeita, a perfeição é obra divina, nós temos que buscar qualificá-la cada vez mais. E não dá para hoje prever tudo e todos os desafios. Paulatinamente, nós vamos criando condições para consolidar a democracia, porque uma coisa é certa, não há espaço melhor de convivência do humano do que a democracia. Nós, humanos, foram feitos para a democracia. Quem assistiu recentemente o filme Ainda Estou Aqui, percebeu a crueldade que é própria dos momentos autoritários. Seja de direita, de centro e esquerda, toda ditadura ela deve ser refutada. Nós dizemos sempre que somos contra a ditadura militar, ditadura de toga, ditadura de qualquer espécie, porque a forma de convivência do humano livre que somos é a democracia. Bom, essa foi, estou falando das eleições municipais, as primeiras eleições que aconteceram na prática sob o vigor da lei anti-fake news. Teve algum resultado prático isso? Eu acho que esse tema é um tema muito forte. Eu creio que os novos regramentos contra a fake news e a deepfake, elas resultaram na diminuição da capacidade de influência. Mas é certo que sim, ainda precisamos aperfeiçoar muito o trato com a utilização e também com a punição dos que eventualmente utilizam o mecanismo. Porque, no fundo, a tradição brasileira é, se a lei pune, as pessoas respeitam mais. O problema do Brasil não é no tempo da pena, mas a efetividade da pena. Isso no campo criminal é muito claro.
e é preciso aperfeiçoar essa mecânica de punição para que as pessoas aprendam. Veja o caso da cota de gênero. No Brasil, a lei prevê a sanção de algum tempo, mas só passou-se a ter respeito quando a Justiça Eleitoral, lá no caso Valença do Piauí, começou a caçar o mandato de toda uma chapa. Aí as pessoas perceberam que, sim, haveria capacidade de intervenção, ainda persistiram, ainda tem vários processos, mas na maioria dos mais começou a adaptar-se à necessidade de conformidade à legislação. Aqui na Paraíba, por exemplo, nós tivemos vários casos em que a chapa completa foi cassada, né? Campina Grande, por exemplo, nas eleições passadas, tivemos mudança, inclusive que o atual prefeito perdeu a maioria na Câmara por conta dessa mudança. Quer dizer, um dos partidos que o apoiava não respeitou essa cota de gêneros, né? Com laranja, segundo a própria Justiça Eleitoral, ou seja, perdeu 3 vereadores, entraram 3 e ele perdeu a maioria. Isso, essa mudança jurisprudencial do TSE em 2017, ela terminou repercutindo nisso, e mais eficácia é o que a lei já dizia. E um alerta aos partidos, é preciso trabalhar com muito cuidado a representação feminina. E nós que estamos no meio das mulheres, devemos sempre chamar a atenção do quão importante é garantir o empoderamento feminino nos espaços de poder. Sabe, Hermes, lá na OAB nós temos tido, na minha gestão nos 3 anos anteriores, foi muito incisiva no sentido de garantir o espaço devido, porque competência não falta à mulher, muitas vezes falta, na maioria das vezes, a oportunidade. E no campo político, os partidos têm que pensar na representação feminina não só no ano da eleição, mas nos outros anos, estimulando lideranças, capacitando lideranças femininas, para que assim nós possamos ter mais mulheres nos espaços de poder. Bom, você falou em partidos políticos. No Tribunal Superior Eleitoral, registrados oficialmente, ali entre 32 e 33 partidos que podem disputar as eleições no país. Claro que o fundo partidário vem restringindo essa questão dos partidos políticos, eles não conseguem cotas de fundo partidário. Aqui na Paraíba tem-se a notícia de que 9 partidos estão tentando registro no TRE. Isso aumenta também a quantidade de partidos aptos a disputar. Dá para conviver com essa quantidade de partido ou a tendência, aí eu também emendo outra pergunta, a tendência é que haja uma redução natural desses partidos por conta da não participação no fundo partidário? A lei eleitoral buscou fazer um freio de arrumação na quantidade de partidos. No Brasil ficou fácil criar partidos. Um dia desse eu estava no TRE, anos atrás, e estava lá o Partido Corintiano do Brasil. Tem essa dó, com todo respeito ao Corinthians, né? Apesar da peia que levou, mas enfim, não dá para imaginar que partido político possa ser partido de família, partido de grupo. Ele tem que ter uma certa afinidade de ideias que lutem e que demonstrem à população a diferença. E no Brasil é muito difícil tê-lo, porque eles se parecem muito pela possibilidade que se fez. A cláusula de barreira na lei eleitoral tenta exatamente fazer com que, retirando o fundo público, que é muito alto, para os partidos, as pessoas aglutinem as forças políticas e assim possibilita o eleitor entender mais a diferença entre um e outro. Eu acho que é saudável que nós possamos diminuir a quantidade de partidos. Ok. Doutor Arrisson Tagino, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba, integrante da Academia Brasileira de Direito Político Eleitoral. Obrigado pela presença aqui, pela entrevista, pelos esclarecimentos dessa proposta, dessa costura que o deputado federal Hugo Mota, presidente da Câmara, tem tentado para garantir a representatividade dos partidos políticos. Sempre um prazer, Hermes, estar com você, com sua inteligência e poder, através desse diálogo, falar toda a Paraíba. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez.